que não é super básico. Poxa, mas se é tão básico, por que você não faz? Por que 90% das pessoas não fazem? E o principal é começar a fazer isso, esse tipo de investimento, o mais cedo possível, porque é isso que faz diferença na acumulação de patrimônio. Os resultados, eles são desproporcionais. É uma área onde o resultado realmente muda vidas. Que a mentalidade do investidor, por exemplo, é a seguinte: você ganha um X, você economiza a parte disso, digamos 10%, é um número bom para se ter no começo como meta, e aí você economizando, você se abstém de consumir hoje, você consome menos, o que dói, inclusive, até comparado com todo mundo que consome tudo que pode, talvez mais um pouco. Só que você investe isso para ter um maior poder de consumo no futuro. E isso é positivo, você vai conseguir ter um poder de consumo maior no futuro investindo esse dinheiro. E o que o endividado faz? Ele consome hoje tudo que ele ganha e às vezes mais. Esse mais vem de uma dívida. Essa dívida no Brasil tem juros altíssimos. Então, para pagar os juros da dívida, ele está topando ter menos no futuro. Então, no futuro, e extrapolando para décadas no futuro, nós estaremos menos produtivos, seremos mais velhos, as despesas estarão mais altas, porque somos um país de inflação relativamente alta, na média de uns 6% ao ano e ao longo do tempo. Você não sabe como é que está o mercado de trabalho, se aquilo que você faz hoje e que talvez você faça muito bem porque é altamente especializado, ainda vai existir. Qual que é o primeiro passo para eu começar a organizar minha vida financeira a partir do momento de endividado? O primeiro passo é resolver essa questão das dívidas, que geralmente é uma questão de fluxo. O que eu quero dizer, né? O seu fluxo de pagamento, aquilo que você recebe, não é o suficiente para pagar o seu fluxo de gastos. Então você tem que resolver ou diminuindo gastos ou aumentando aquilo que você ganha. Nossa, né? Reinventou a roda aqui. Não, é super básico. Poxa, mas se é tão básico, por que você não faz? Por que 90% das pessoas não fazem? Então esse é o ponto. O básico para você começar a investir é fazer sobrar dinheiro e não ter dívidas. Porque não adianta nada eu chegar para alguém e falar, não, começa a investir aí o cara começa a investir para ganhar 1% ao mês, que é o que a gente tem em renda fixa hoje no Brasil, enquanto ele paga 4% de juros no empréstimo pessoal, enquanto ele paga 11% no cheque especial. Não adianta, você repete esse processo de investir para ganhar 1 enquanto você paga 4 ou 11, você quebra no longo prazo. Então a primeira coisa é avalie a sua situação inicial. Então você tem dívidas, a dívida está onde? Está no cartão, está no cheque especial. Troque essa dívida extremamente cara por uma dívida mais barata. E tem uma regra quanto à questão de fazer dívida. Quanto mais fácil for o acesso a um dinheiro que não é seu, mais caro ele é. Cartão de crédito está na tua mão, já está aprovado. Você pode gastar o que você quiser, se não pagar, aí que vem o juro cavalar. Cheque especial já está na sua conta, tem que falar com ninguém. É só tirar, é quase mágico, né? Você tira, nada acontece, só muda o dígito na tela ali, você está com o dinheiro na mão. Então, se você quer juros mais baixos, tem que falar com alguém. Tem que ir no gerente de banco, tem que, por exemplo, fazer um consignado onde você consegue deixar lá um contra-cheque para diminuir gastos, né? No caso de funcionário público dá para fazer isso, aposentado. Então o primeiro ponto é, tem dívida, ela é cara, troque por uma dívida mais barata. O que é isso? A dívida tem 11% de juros? Troca por uma que tem 3%, que ainda é um puta de um juro. Eu queria poder investir meu dinheiro a 3% ao mês, né? O resultado seria fantástico. Resolveu essa questão da dívida cara para barata, não faça mais dívidas. E aí é complicado, porque como eu disse, ou você aumenta a sua renda, o que costuma dar mais trabalho, ou corta os seus gastos, o que imediatamente é o mais fácil a ser feito, mas é doloroso. Afeta o estilo de vida. Exatamente. Né? Você aumentar o seu padrão de vida é muito simples. Você diminuir é bem mais complexo. É bem mais complexo. E a tragédia, né, do brasileiro, até extrapolando, isso aí é nível mundial hoje em dia, mas é que geralmente tudo que a pessoa ganha, ela gasta. E há um motivo para isso também. Como investir algo um pouco mais complexo, o cara vê, poxa, mercado financeiro é muito complexo, isso aqui eu deixo para depois. Um dia eu aprendo, tô muito novo, vou aproveitar a vida, quando eu tiver 30, 40 anos eu aprendo. Então o cara vai deixando para depois. E aí ele fala, sobrou um pouquinho, bota na poupança, não rende nada. Basicamente nem cobre a inflação em muitos períodos. Então ele vê, poxa, poupar não adianta, eu vou gastar tudo que eu ganho. E à medida que ele vai ganhando mais, porque com 20 ele costuma ganhar pouco, com 25 tá ganhando mais, com 30 tá ganhando mais. Ele vai aumentando o padrão de vida dele também. Vai gastando mais, mas não faz reserva. Então a hora que por algum motivo essa fonte de pagamentos ela desaparece, ele ficou desempregado, o negócio dele quebrou, o custo de vida tá alto e ele entra numa situação de endividamento. E como ele nunca estudou finanças, ele pega crédito nos piores locais possíveis. Porque ele quer aquele dinheiro fácil, não quer ter trabalho. E o dinheiro fácil custa mais caro. Então, o primeiro ponto é
Depois de você ter feito toda essa trajetória de dívida, começa a poupar dinheiro, paga a dívida mais rápido, parou de pagar a dívida, você vai começar a investir esse dinheiro. E aqui no Brasil a gente tem uma renda fixa que paga muito bem. Então você consegue, correndo relativamente pouco risco, e quando eu digo risco, é risco de perder o principal, né? Você pode emprestar dinheiro para o governo, por exemplo, via título público, para correr quase nada de risco, porque você está emprestando para quem é o dono da máquina de criar mais dinheiro, mais reais. Você consegue uma recompensa de mais de 1% ao mês hoje. E o principal é começar a fazer isso, esse tipo de investimento, o mais cedo possível, porque é isso que faz diferença na acumulação de patrimônio, principalmente, é o efeito do tempo. Qual que você acha que é o hábito que todo cara deveria ter para viver uma vida mais rica? E aqui pode pensar em dinheiro, pode pensar em estilo de vida, pode pensar no que você quiser. Eu vou puxar a brasa para a sardinha do dinheiro, então, porque tem um pensamento do Machado de Assis que eu julgo muito interessante, né? Mas ele dizia que dinheiro não traz felicidade, mas botava depois um ponto, né? Um traço, falando assim, para quem não sabe usar. Então, dinheiro resolve muita coisa na vida, muita coisa. O pessoal fala, o problema não é dinheiro. Se você olha bem, o problema quase sempre é dinheiro. E até para aquilo que não resolve, o dinheiro ele pelo menos paga um melhor remédio. Ele consegue botar um paliativo melhor. Então, o hábito que pôde mudar a minha vida, a leitura teve muito impacto, me preocupar com a saúde do meu corpo teve muito impacto, mas investir é um baita impacto que faz também, é uma coisa que muda toda a sua vida, alinha o seu pensamento com aquilo que mais importa, que é o longo prazo. Porque o investidor é um cara que ele abre mão no presente para ter mais no futuro, ele pensa a longo prazo. E quando você pensa a longo prazo, você faz escolhas melhores no final das contas. Quase tudo na vida é isso, é escolher entre curto prazo ou longo. Você pode comer um monte de besteira agora para ter satisfação no curto prazo, mas fazendo isso durante um período longuíssimo de tempo, você tem mais chance de colher um desfecho pior no longo prazo. Algum tipo de doença que você venha desenvolver, né? Então, investir te ajuda a ter essa cabeça lá na frente e dar resultados maravilhosos ao longo do tempo. Para você ter realmente uma vida mais rica, falando em termos de dinheiro, que vai te ajudar a ter riqueza em várias outras áreas, né? Porque riqueza não é só dinheiro. Eu conheço muita gente que tem dinheiro e é infeliz, porque não está usando bem o dinheiro. Agora, usando bem o dinheiro, você consegue liberdade geográfica, você consegue liberdade temporal, você passa a ser dono do seu tempo, você consegue mais saúde, porque tratamentos de saúde custam dinheiro, e o fato de não ter que se preocupar com dinheiro também já te auxilia a ter uma saúde maior. Os seus relacionamentos também ficam melhores, porque eu tinha muita briga, por exemplo, com a minha mãe. Questão de dinheiro lá atrás, né? E hoje em dia a gente não briga mais por isso. Porque tudo que eu vejo assim, poxa, lá atrás a gente brigava por causa de R$1.000, pô. E era muito dinheiro pra gente na época, hoje em dia não é mais. Então fica muito mais tranquilo. E para isso você precisa de basicamente 3 coisas. Só que quanto mais você tiver de uma, menos precisa das outras. Que são juros acima da inflação. E nesse momento a gente tem juros muito altos no Brasil, tem que ser aproveitados. Algum capital inicial para investir. E hoje você consegue fazer isso com menos de R$100. Você não vai ficar rico com R$100, mas você começa a investir com R$100. E tempo. E quanto mais tempo você tiver, de menos juros e de capital você precisa. E tempo, o jovem tem de sobra e desperdiça. Nós temos muito tempo ainda pela frente. Até porque a cada ano que passa a expectativa de vida fica maior. Aí muitos falam, tá chegando num nível onde parece que a cada ano a expectativa de vida cresce quase 1 ano. Se a gente conseguir fazer isso no longo prazo, né? Então, vai saber o que vai acontecer. Tem muita gente que aposta que o ser humano pode se tornar, eventualmente, um ser amortal. E aí não é que ele nunca vai morrer, né? Mas ele morre se alguém matar ele. Agora, em termos de longevidade, talvez a gente tenha recordes e recordes a serem superados ao longo do tempo por conta de avanços tecnológicos. Então, o que eu diria é, comece a investir o quanto antes, porque isso vai ajudar muito em várias áreas da vida. Ah, eu quero ser mais culto. Com mais dinheiro você consegue comprar mais cultura. Até o pessoal fala muito, aprenda, porque quanto mais você aprende, mais dinheiro você ganha. Mas o caminho também é inverso. Quanto mais dinheiro você ganha, mais você consegue pagar por bons professores, mentores e mais aprendizado você vai ter. Então é algo que dá pouquíssimo trabalho para começar. Depois leva mais um tempo para você conseguir realmente fazer aquilo muito bem feito. Mas os resultados, eles são desproporcionais. É uma área onde o resultado realmente muda vidas.